Vida de São Bento, por São Gregório Magno, capítulo 23. As monjas mortas restituídas à comunhão da Igreja. Gregório, dificilmente Pedro, era sua palavra, mesmo no trato cotidiano, desprovida de eficácia, pois tendo alçado aos céus o coração, não lhe podiam as palavras baixar vazias dos lábios. Se, pois, alguma vez dizia algo, não já decidindo, mas somente ameaçando, sua palavra tinha tanta eficácia como se não a tivesse dito apenas duvidosa e condicionalmente, mas já em sentença irrevogável. Assim é que, não longe do mosteiro de Bento, viviam no sítio próprio duas monjas, senhoras de nobre linhagem, a quem certo homem religioso prestava serviço nas necessidades da vida exterior. Em alguns, porém, a nobreza da raça produz a vileza do espírito, de modo que essas pessoas, recordando que foram um pouco mais do que outras, são menos dispostas a desprezar-se neste mundo. Assim eram as duas monjas, as quais não tinham reprimido perfeitamente a língua sob o freio do hábito e frequentemente provocavam a ira com palavras imprudentes o homem que lhes prestava serviço nas indigências exteriores. Este, depois de tolerar por muito tempo tais coisas, dirigiu-se finalmente ao homem de Deus e contou-lhe quantas afrontas sofria. Bento, tendo ouvido como procediam as monjas, logo mandou dizer-lhes: corrigi vossas línguas, porque, se não vos emendardes, eu vos excomungarei. Por conseguinte, não proferiu a sentença de excomunhão, mas apenas ameaçou. As monjas, porém, sem nada mudar dos antigos costumes, morreram dentro de poucos dias e foram sepultadas na igreja. Ora, quando ali se celebrava a solenidade da missa e o diácono clamava, como de costume, se há alguém excomungado, retire-se do lugar, a ama que as criara e costumava oferecer ao Senhor a oblação por elas, viu-as erguerem-se da sepultura e saírem da igreja. Havendo observado muitas vezes que à voz do diácono elas saíam e não podiam ficar no templo, lembrou-se do que o homem de Deus lhes mandara dizer quando ainda viviam, isto é, que as privaria da comunhão eclesiástica se não emendassem os costumes e palavras. Com grande dor, então, foi referido o caso ao servo de Deus, que na mesma hora deu com sua própria mão uma oblação, dizendo: ide e fazei que esta oferenda seja apresentada ao Senhor em favor delas, e a seguir já não estarão excomungadas. De fato, a oferta foi imolada em sufrágio das duas defuntas, e quando o diácono clamou, segundo o costume, que saíssem os excomungados, não foram mais vistas sair da igreja. Com isto, ficou indubitavelmente claro que as ditas monjas, não mais saindo com aqueles que estavam privados da comunhão eclesiástica, a tinham recuperado do Senhor por intermédio do seu servo. Pedro, é muito para admirar que esse homem, embora venerável e muito santo, ainda vivendo nesta carne corruptível, tenha podido libertar almas já colocadas diante do invisível juízo. Gregório, acaso Pedro não estava ainda nesta carne aquele que ouviu: tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desligares sobre a terra será desligado no céu? O poder dos apóstolos de ligar e desligar obtendo hoje aqueles que, cheios de fé e santos costumes, ocupam um posto de governo sagrado. Contudo, para que o homem feito do pó da terra goze de tamanho poder, veio do céu à terra o Criador do céu e da terra, e para que a carne julgue também os espíritos, Deus, feito carne pelos homens, deu-lhe o respectivo poder em sua liberalidade, pois a nossa fraqueza se elevou acima de si própria pelo fato mesmo de se ter enfraquecido sobre si mesma a força de Deus. Pedro, em verdade, o poder dos milagres concorda à eficácia das palavras do santo.